Quer comentar em cima? Eu tenho alguns comentários curtos aqui. Realmente a gente tem que mudar um pouco essa visão de quando fala assim, tem que investir em infraestrutura para crescer a economia. Quando se fala para um público que trabalha muito com o meio ambiente, sociedade, aí já ouvi muito isso, por que tem que crescer? E, sim, claro que toda essa questão nosso arranjo socioeconômico instituído pode ser criticado, mas a gente vive num sistema que exige crescimento. Então a gente não pode falar que vamos parar de crescer, porque a não ser que a gente mude a nossa forma de estruturação econômica, a gente tem que crescer. E realmente todos os projetos de infraestrutura têm impacto social e ambiental. Então, então a gente tem que mudar essa visão de que existe esse embate de não vamos crescer com vamos crescer. Então a gente precisa crescer, precisa retomar o crescimento, dados o nosso arranjo socioeconômico. Mas isso também não pode servir de desculpa para qualquer coisa. Um exemplo, claro, Belo Monte. Então, não, a gente precisa crescer, precisa de energia, se não tiver Belo Monte a gente não cresce. Não é bem assim. A gente precisa analisar as opções, a gente precisa crescer sim. Infraestrutura tem um impacto fundamental no crescimento econômico, mas sim, a gente precisa analisar as opções e fazer as coisas da maneira correta. E realmente a questão socioambiental não é um entrave para o crescimento, a gente consegue alinhar esses dois pontos. E um outro ponto que foi levantado aqui é que as questões devem estar no início do projeto. Isso é verdade. O licenciamento ambiental, como é visto hoje no Brasil, ele acaba servindo como se fosse um ralo de todas as questões socioambientais. Então, acaba ficando tudo que é socioambiental, deixa para a gente resolver no licenciamento, fazer um checklist de conformidade. Isso acaba sobrecarregando muito as instituições que provêm o licenciamento. Então, se a gente incorpora isso no início do projeto, no planejamento, e também as instituições financeiras têm grande potencial de influenciar os seus clientes, seja através de mecanismos que eu não gosto tanto de penalização, mas principalmente mecanismos de premiação de clientes, de incorporar isso lá no início, de facilitar o licenciamento, isso ajuda muito. Então a gente falou aqui no campo da institucionalidade, isso ajuda quem está lá provendo as condições necessárias para o projeto andar. E um outro ponto que a gente falou aqui é a adicionalidade, citou várias vezes. Então, como um banco de desenvolvimento, é necessário pensar qual é a adicionalidade de cada projeto para o país. Então, o que acontece também bastante é financiar o business as usual. Então, vamos financiar o que já existe só pelo fato de que isso pode gerar emprego no curto prazo, pode gerar um crescimento no curto prazo. Então, a gente precisa pensar em maneiras de que isso gere uma adicionalidade de longo prazo. Um exemplo, utilizando o próprio fundo do BNDES que está investindo em título verde. Se você cria critérios para esse tipo de título, porque um título verde pode ser para refinanciar determinada operação. Então, quando você refinancia uma operação que já aconteceu, a lógica é que a empresa que desenvolveu o projeto vai ter mais recursos para financiar um outro projeto de impacto. Mas não existe nenhuma garantia que ela vai fazer isso. Então, se você refinancia projetos que já estão aí, ou se você financia projetos que seriam o business da empresa de qualquer maneira, por exemplo, vamos financiar, prover um título verde para uma empresa de papel e celulose porque ela tem floresta certificada. Mas a gente tem floresta certificada porque a maioria das empresas de papel e celulose exportam. Então, se você não tiver floresta certificada, você não exporta. Então, você está financiando o negócio como está. Então, você tem que pensar nesse tipo de adicionalidade, especialmente quando você fala que é um banco de desenvolvimento. E aqui a gente fala um banco de desenvolvimento econômico e social, que leva no nome. Então, a gente tem que pensar nisso de uma maneira mais profunda.